ao estudo da língua portuguesa. Vamos falar sobre artigos. Nós já vimos as classes gramaticais invariáveis, partimos para a classe gramatical variável e falamos sobre substantivos, tá? Vamos falar agora sobre artigos. Tá, então vamos primeiro definir o que é artigo. Então vamos lá. Os artigos servem para demonstrar um substantivo. Essa palavrinha aqui é a palavra-chave para você conceituar artigo. Artigo serve para demonstrar um substantivo. Onde eu tiver artigo, eu terei um substantivo. E aí, a gente vai abrir o nosso bloco de entendimento. Tá, vamos lá. A palavra não. A palavra não, semanticamente, ela é um advérbio de negação. Ou seja, a origem da palavra não é uma origem adverbial de negação. A classe gramatical dela, primária, é um advérbio de negação. Ok. Mas, na aplicação sintática, não necessariamente ela irá continuar como um advérbio. Vai depender de como ela estará posicionalmente dentro da análise sintática. Eu vou dar um exemplo. Exemplo. O não do professor comoveu a todos. O não do professor comoveu a todos. Vamos localizar o verbo na oração comover. Vamos perguntar ao verbo: o que é que comoveu a todos? A resposta dessa pergunta será o meu sujeito. O que é que comoveu a todos? O não do professor. Ok? Ok. Tá. Qual é o núcleo desse sujeito? A palavra não. Não é o núcleo. E a gente sabe que núcleo é a parte principal, é a parte mais importante. E sabemos que todo núcleo, ele é o quê? Substantivo. Tranquilo? Olha
essa palavrinha aqui do lado do não? É um artigo, ok? É um artigo, ó, que está ligado ao não, ou não, ok? Se isso é um artigo e está ligado ao não, esse não, ele não é mais advérbio. Ele é um substantivo. Porque os artigos servem para o quê? Demonstrar substantivo. E nesse caso, a palavra não, ela está demonstrada por esse artigo o. Então você já percebeu que, apesar de não ter a sua origem adverbial, não necessariamente ele será um advérbio. Nessa construção, esse não é substantivo, ok? E o artigo demonstrando o substantivo. Mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Ó. O azul dos seus olhos está mais intenso. O azul dos seus olhos está mais intenso. Ó, perceba que a natureza da palavra azul, a natureza dela de azul, é uma natureza adjetiva. Uma cor. Só que esse azul está sendo determinado por um artigo, ó. O azul dos seus olhos. Então, esse artigo o está demonstrando um substantivo. Entenderam? Então, essa separação, essa consciência, ela tem que prevalecer. Se eu tenho um artigo, obrigatoriamente o que está ligado a ele será um substantivo. Não importa qual palavra que seja. Entendemos? Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. O viajar de sua mente fascina. O viajar de sua mente fascina. Ó, viajar. Qual é a natureza da palavra viajar? A natureza dela, gramatical, é verbo. Terminou em AR, é verbo. Só que nesse caso aqui, viajar está sendo demonstrado por um artigo. Então, logo, esse viajar, ele não é mais verbo. Ele deixa de ser verbo e se torna um substantivo. Então, o artigo, olha que interessante, né? É uma classe gramatical que consegue alterar qualquer outra. Perceberam? Através de um fenômeno da substantivação. Então, o artigo, ele tem essa capacidade. Beleza? E temos que saber que tudo que está ligado a um artigo
não importa o que seja, será um substantivo. Por quê? Porque os artigos demonstram substantivo. Aqui que é o pulo do gato. Está demonstrando. Vamos lá. Olha que interessante. Os artigos, eles são divididos em duas fases. Os definidos e os indefinidos. Os definidos, o a, os, as. Os indefinidos, umas, perdão, uma, uns, plural, né? E umas também plural. Tá. O que você tem que ter em mente para diferenciá-los? É que os definidos, eles particularizam. Como assim eles particularizam? Quando eu falo particularizar, é você colocar aquele substantivo como uma coisa exclusiva. Por isso que é particularizar. Eu vou dar exemplo. Já os indefinidos, eles generalizam. Generalizam. Então você tem que ter esse conceito aqui, de particularidade, especificação e de generalização. Generaliza, ok? Vou dar exemplos que vai ficar mais claro. Quando eu falo assim, ó, bem simples. Fui a, quem vai a, né? Um evento. Fui a um evento. E eu digo também assim, ó, fui ao evento. Ó, perceba que o verbo é o mesmo, o objeto também é o mesmo, evento. Ok? Ok. O que está diferenciando aqui? É a palavrinha um, é esse artigo um e esse artigo o. Perceba quando eu falo fui a um evento, eu estou dizendo assim, ó, foi qualquer evento. Ok? Foi qualquer evento. Pô, foi um evento. É qualquer evento. E quando eu digo fui ao evento, é uma especificação. É um evento específico. Não é qualquer evento. Pô, fui ao evento. E que festa foi? Perceberam? Então, a diferença desses artigos
definido e indefinido é essa. É a particularização do substantivo. Isso é muito importante. Muito importante. Vou dar aqui mais um exemplo. Comprei um carro. Comprei o carro. Quando eu falo comprei um carro, é um carro qualquer. Pô, eu comprei um carro. Ou seja, tem essa ideia genérica. Agora, quando você fala, pô, comprei o carro. Esse carro é o carro bom. Ou seja, é um carro determinado. Comprei o carro. Enche até a boca para falar, né? Então, esse carro é um carro determinado. Mas o que fez esse carro ser mais importante? O artigo. Ó. O artigo definiu que foi aquele carro. Determinou, especificou. E já um carro, não, um carro tem um efeito genérico. Entenderam a diferença? Essa é a diferença, tá? De artigo definidos, os, as e indefinidos. Uma, uns, umas. Particularizam e generalizam. Tem que ter esse conceito na mente, tá? Vou colocar aqui agora uma situação que é assim. Temos a preposição de, ok? Eu posso contrair meu artigo de mais o, com o artigo o, formando a nova palavra do. Então, do é de mais o. Mesma coisa. De, preposição de, mais artigo a. Vai formar o da. Então, da é de mais a. Ok? Importante também saber essas contrações do artigo. Exemplo. A casa da bruxa. Ó, a casa da bruxa. Esse da bruxa é de mais a. Porque a casa é de bruxa e não da bruxa. Perceberam? Quando eu coloco o a, fazendo essa contração de mais a para dar a palavra da, eu estou especificando, aí sim eu estou especificando que não é qualquer casa de bruxa. Eu estou particularizando a casa da bruxa. Ok? Mas o correto é você falar a casa de bruxa. Quer ver uma coisa? Olha que interessante, para ficar um pouquinho mais claro. O cargo é de sargento. Só que é sargento de exército. Ok? Esse é o cargo, sargento de exército. Mas o que as pessoas popularmente falam? Sargento do exército. Não é assim que elas falam? Do exército? Sim, é assim que elas falam.
Esse sargento do exército é um sargento exclusivo. É como se esse sargento do exército fosse o sargento que representasse todos os outros sargentos. Entendeu? Ou seja, individualizou, particularizou. Sargento do exército. Mas, na verdade, é sargento de exército. Entenderam? Por isso que a colocação do artigo ou a retirada dele é muito importante. Ok? Tá. Então, o que nós temos que ter em mente? O principal é que os artigos servem para demonstrar um substantivo. Tudo aquilo que estiver ligado a um artigo será um substantivo, não importa a classe gramatical originária. Perceberam? O azul de seus olhos, o não do professor, o viajar de sua mente. Originariamente eram outras classes gramaticais que, através do fenômeno da substantivação, se tornaram substantivos. Quem fez isso? O artigo. E os artigos definido e indefinidos. Definidos particularizam e indefinidos generalizam. Fui a um evento, fui ao evento. Tá? Então, encerramos por aqui. Até a próxima.